Ele foi uma inspiração, um homem que superou o que pareciam ser obstáculos improváveis para viver a vida ao máximo e, de certa forma, até mesmo como atleta profissional, sendo um tetra amputado. Mas agora, esse mesmo homem é acusado de assassinato. E há uma grande atualização no caso de Dayton Webber. Estamos aqui para informar que na sexta-feira, 10 de abril, o grande júri aprovou uma acusação formal contra Dayton James Webber. As acusações que eles aprovaram foram de assassinato em primeiro grau. Isso resulta em pena máxima de prisão perpétua. O advogado de Webber argumenta que a situação é mais complexa do que o mostrado nas manchetes. Acompanhamos o caso pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Quero começar com uma citação do próprio Dayton Webber, e foi uma citação que fazia parte de um ensaio que ele escreveu em 2023 para o Today Show. Ele disse: "As pessoas muitas vezes me subestimam quando me veem em qualquer contexto." Na época, ele falava sobre sua vida e trajetória até se tornar um dos melhores jogadores de cornhole do país. Agora, ao ouvir essa frase, ela soa como parte de um contexto mais sombrio. No final das contas, estamos lidando com um homicídio. Alguém perdeu a vida e, a partir dessa perspectiva básica, nosso trabalho é garantir que montemos o caso, preparemos o caso e estejamos prontas para o julgamento. Esse é o promotor adjunto do condado de Charles, em Maryland, anunciando que um grande júri indiciou Dayton Webber por acusações incluindo homicídio em primeiro grau. E aí, pessoal, hoje vou mostrar para vocês como eu armo minha besta. Então vamos falar sobre Webber, sua história de vida e como isso pode ter levado ao que ele está sendo acusado agora. Um homem de 27 anos dessa região ao sul de Washington, D.C. E ele viveu a maior parte da vida sem braços ou pernas. E mesmo tendo essa deficiência, ele realmente não deixou que isso o impedisse. Por isso, ele inspirou muitas pessoas ao se tornar jogador profissional de cornhole. E aí, pessoal, aqui é o Dayton Webber. Dayton Webber compartilhou sua vida nas redes sociais para mostrar que é possível viver plenamente, mesmo com limitações próprias ou impostas pelos outros. Quero dizer, pense em passar pela vida sem ter braços ou pernas. Ele foi uma inspiração tão grande que a ESPN fez uma matéria de 6 minutos sobre Dayton em 2023. E nessa matéria, a família dele conta como, quando Dayton tinha 10 meses de idade, ele contraiu uma infecção bacteriana que levou à sepse. A situação era tão grave que poderia ter matado ele. Tentando salvar sua vida, precisaram amputar seus braços e pernas. Agora, olha esse vídeo aqui. Aquilo é uma arma presa nas costas do Dayton. Aqui ele sobe em uma plataforma elevada de caça durante a caça. É entusiasta de atividades ao ar livre e costumava postar vídeos caçando, usando arcos e armas de fogo. Mas foi no cornhole que Dayton virou notícia nacional. Ele contou à ESPN que competia em vários torneios por mês. Em 2023, conquistou vaga na Liga Americana de Cornhole. Esse é o grande momento para quem joga esse jogo em churrascos e festas. Mas para Dayton era mais do que isso. Ele dizia que seu lema era: "O mundo não vai esperar." Agora, porém, o sorriso premiado deu lugar ao que parece ser um sorriso de canto de boca na foto da ficha policial. É assustador pensar nas acusações contra ele. Vamos falar sobre isso. Sedã branco temporário, homem número 2, camisa vermelha, homem baleado na cabeça. Quero voltar à noite de 22 de março no condado de Charles. Alguém foi baleado para TD em 2236. Essa foi a chamada transmitida pelo rádio. O departamento do xerife do condado de Charles informou que policiais foram abordados por 2 pessoas na estrada, por volta das 22h25. As 2 pessoas relatam uma história assustadora, dizendo que estavam em um carro dirigido por Webber, que supostamente discutiu com quem estava no banco do carona, segundo policiais. O nome desse homem era Bradrick Wells. Os policiais abordaram 2 pessoas na estrada, mas não encontraram Webber nem o Tesla branco onde tudo teria ocorrido. E não havia sinal da pessoa que, segundo eles, teria sido baleada por Webber. Temporário, sedã branco, homem baleado na cabeça, homem camisa vermelha.
Policiais afirmam que Weber, Wells e os 2 passageiros do banco de trás já se conheciam antes do ocorrido. Cerca de 2 horas depois, após os policiais encontrarem essas pessoas à beira da estrada, houve uma ligação para o 911 de uma pessoa que afirmou que um corpo havia sido jogado no quintal da frente dela, a apenas 10 minutos de onde aquelas 2 pessoas estavam na beira da estrada. E esse corpo era de Braderick Wells, um homem de 27 anos que agora está morto. Após essa história e tudo o que aconteceu depois, olhe para este vídeo. Este vídeo que Weber postou no YouTube está recebendo muita atenção e dá para entender o motivo. Mostra Weber carregando e disparando uma pistola de 9mm, apesar de ele não ter mãos. No sábado à noite, testemunhas disseram que saíram do Tesla de Weber quando ele parou no acostamento após supostamente atirar em Wells. E eles alegaram que Weber supostamente pediu para que eles ajudassem a se livrar do corpo de Wells. Os 2 passageiros recusaram, e eles dizem que Weber então acelerou e supostamente abandonou o corpo na rua. Weber então teria fugido. Eu acho que Dayton Weber está em uma viagem sem direção. Eu adoro essa área. Weber acabou sendo encontrado a mais de 160 quilômetros de distância, já em Charlottesville, Virgínia. Policiais afirmam que Weber foi preso em um hospital onde tratava um problema de saúde. Esta é a foto policial tirada pelas autoridades da Virgínia. Weber foi detido. Ele foi inicialmente acusado apenas como foragido da justiça. Este caso chegou a outro patamar quando, ao voltar para Maryland, ele foi levado a um grande júri que o indiciou por várias acusações, incluindo o homicídio doloso em 1º grau. Agora, as outras acusações que ele enfrenta são porte de arma de fogo durante a prática de um crime violento, 2 acusações de exposição ao perigo de forma imprudente e 2 acusações relacionadas ao porte de uma arma curta carregada em um veículo. Se condenado, Weber pode passar o resto da vida preso. Mas seu advogado afirma que a história é diferente do que dizem os promotores e há muito mais por trás disso. Sim, quero dizer, com certeza. Este é um caso de legítima defesa. Ele estava prestes a ser morto. Ele precisou matar ou morrer. Trata-se de legítima defesa e temos provas disso que serão apresentadas no julgamento. Pense nessa frase, matar ou morrer. Essa é a história que a equipe de defesa de Weber está apresentando neste momento. Eles falaram com a imprensa, esse vídeo segundo a WALA, depois que Weber apareceu no tribunal. Agora, os promotores estão contestando isso. Eles afirmam que até o momento não há nenhuma evidência que mostre que este foi um caso de legítima defesa. O promotor foi questionado sobre o impacto de vídeos nas redes sociais, como os que mostram Weber atirando e o papel deles no andamento do caso. Quer dizer, uma das coisas que o tribunal, seja o juiz ou o júri, precisa entender é: a pessoa tem capacidade física para disparar uma pistola ou revólver? Então, isso pode ser algo que se torne relevante para essa discussão. Por isso, teremos que analisar isso e tomar essa decisão. Quer dizer, uma coisa sobre a qual tanto a defesa quanto a promotoria concordaram na audiência de fiança, com base nos comentários feitos pela defesa e também diante da imprensa, é que não se trata de quem foi. Ambas as partes concordam que Dayton Weber atirou em Braderick Wells. Quanto ao motivo, é aí que está a disputa, mas quanto a quem, não há disputa sobre quem foi. Então vamos ver, com base nisso, se algum desses vídeos precisa ser admitido como prova. E claro, tudo isso teria que ser discutido, se a defesa concorda ou discorda, se há objeção ou não. E isso será uma discussão para o tribunal avaliar as provas e determinar se essas provas devem ser admitidas. Precisamos analisar tudo e garantir que preparamos o caso adequadamente para o tribunal. Achei interessante a promotora ser questionada se a prisão precisou adaptar algo para Weber, por causa da deficiência. Veja o que ela disse. Quero dizer, com base nas informações que recebemos das autoridades na época, até mesmo sobre como a própria residência dele estava organizada, não havia nada de único ou especial em relação a isso. Então, acreditamos que ele está bem na prisão. Não ouvimos falar de nenhum problema. A prisão informou que faria as adaptações necessárias. Não é a primeira vez que precisa tomar essas medidas para alguém.
Já tivemos pessoas que usavam cadeiras de rodas ou tinham outros tipos de deficiências físicas que exigiram que a prisão fizesse adaptações para acomodar essas necessidades. Mas, novamente, com base em tudo o que vimos, a prisão é perfeitamente capaz de acomodá-lo lá, já que ele conseguia se locomover normalmente em sua casa de 2 andares. Ainda não se sabe quando Weber voltará ao tribunal. O caso foi transferido para o Tribunal de Circuito do Condado de Charles, Maryland. A família de Braderick Wells arrecada fundos para lançar uma campanha de conscientização sobre violência armada na comunidade. Para comentar o caso, recebemos Eric Feddes, advogado criminalista no Law and Crime. Um caso único envolvendo Dayton Weber por vários motivos. Quanto pesa o fato de ele ter essa deficiência? Digo, ele é amputado dos 4 membros. Eu sei que é por isso que está recebendo tanta atenção, especialmente porque ele tinha, presença nas redes sociais. Mas quando você analisa como esse caso pode se desenrolar, o quanto essa parte realmente importa? As circunstâncias da deficiência por si só já favorecem uma alegação de legítima defesa? É simples assim. Temos uma pessoa com deficiência. Ela não tem a mesma condição física que a outra parte envolvida nessa suposta altercação. E, naturalmente, existem vulnerabilidades, existem sensibilidades, existem coisas que essa pessoa não pode fazer. Isso faz essa pessoa ter um medo mais razoável de sofrer dano corporal iminente se acreditar estar sendo ameaçada? Essas circunstâncias realmente apoiam uma alegação de legítima defesa. Ele não só é acusado de atirar em Braderick Wells, como também, supostamente, era o motorista desse Tesla, e também é acusado de se livrar do corpo dele. E parece que isso é algo que dizem que ele fez sozinho. O que você sabe, é difícil imaginar como isso realmente poderia acontecer. E aí eu só penso que, para um possível júri, até explicar para eles como ele poderia ter feito isso como um promotor seria complicado. Nesse sentido, quero dizer, como você junta as peças e apresenta uma história realmente incrível sobre como isso supostamente aconteceu aos olhos deles? Então, o outro lado da moeda é que Dayton Weber é bastante capaz. Na verdade, ele é mais capaz do que algumas outras pessoas. Ele era, um competidor de alto nível em um jogo chamado Cornhole, onde você joga sacos em um buraco. Além disso, há vídeos dele usando uma arma de fogo, dele supostamente fazendo outras coisas que podem ser crimes. Então, do ponto de vista de um promotor, você precisa meio que instruir o júri sobre o que essa pessoa pode fazer, o que ela já fez no passado e do que ela pode ter sido capaz neste caso. Sim, porque a história de vida de Dayton Weber é incrível. Agora, acusado desse crime terrível, isso mudou as coisas e a forma como as pessoas o veem. É como voltar no tempo. A ESPN fez matéria sobre ele e ele escreveu um ensaio para o Today Show. Tudo na história desse cara era sobre fazer o que as pessoas não esperavam que ele fizesse por causa da deficiência dele. E eu só fico pensando agora dos dois lados mesmo, isso joga contra ele? O fato de que esse é um garoto que superou as adversidades para fazer coisas incríveis, será que isso agora se volta contra ele, como se ele tivesse conseguido superar as adversidades e fazer supostamente algo terrível que ninguém esperaria que alguém como ele pudesse fazer? Acho que o promotor definitivamente vai dizer que sim. O promotor vai dizer, olha, esse não é o tipo de pessoa que a gente esperaria de um tetraplégico. E em termos do que essa pessoa é capaz, ela foi capaz de feitos grandiosos, alcançou um nível em uma atividade física como o cornhole, que é praticamente sem igual. E, além disso, ele consegue atirar com armas de fogo. Então, acho que o promotor vai dizer, olha, essa não é uma pessoa frágil, vulnerável, assustada ou medrosa. É alguém audacioso. E alguém com esse traço de caráter é compatível com alguém que cometeria um suposto crime dessa magnitude. Porque sei que estamos indo e voltando entre acusação e defesa. Mas eu acho que nesse caso é tem meio que o básico de como, e eu não estou tentando simplificar demais, mas é como ele está dirigindo e consegue pegar uma arma e atirar em alguém. O que os promotores estão dizendo? Como você rebate isso na defesa? Sim, há vídeos dele nas redes sociais atirando com uma 9mm. Tem um vídeo dele subindo em uma plataforma de caça com uma arma nas costas para ir caçar. Mas ainda assim quase conseguir dizer, ainda é, na visão da defesa, ridículo pensar que ele seria capaz de fazer todas essas coisas. Além disso, supostamente largou um corpo sozinho depois de deixar 2 pessoas na beira da estrada.
Claro, sabe, se eu fosse a defesa, Chris, o que eu poderia fazer seria algo como perguntar ao júri na seleção do júri: Ei, você consegue, sabe, fazer uma ligação sem usar os braços ou as pernas? Pense em como atividades diárias normais seriam difíceis para alguém que é tetraplégico. Pense na desvantagem com a qual eles podem estar lidando literalmente a cada segundo do dia. E então, sabe, isso pode tornar uma pessoa vulnerável e menos capaz de cometer violência grave e agressiva. Na verdade, isso condiz mais com alguém tentando desesperadamente se proteger nessas circunstâncias, mesmo enfrentando essas desvantagens. Sim, e ainda há muito que não sabemos. Eu sei que a polícia disse que as 4 pessoas, você tem Bradrick Wells, Dayton Webber e então as 2 pessoas que são as testemunhas nisso, que todos eles já se conheciam antes. Não se sabe ao certo como era o relacionamento deles. Tirando as deficiências de Dayton Webber, parece que você terá 2 testemunhas que não queriam se envolver. Elas saíram do carro e não ajudaram a se livrar de um corpo, apenas estavam indo embora. Se você é advogado de defesa, não sabemos o que ocorreu no veículo, só essas 2 pessoas sabem, e não sabemos se elas estão dizendo a verdade ou não. Mas tipo, como você faz se são 2 contra 1 e Bradrick Wells não está aqui para dizer o que aconteceu, como a defesa? Como você cria esse ambiente para contestar? O que achamos que pode ser uma versão contada por essas 2 testemunhas afirmando que Dayton Webber supostamente fez isso? O que essas 2 testemunhas sobreviventes daquele veículo disserem vai ser absolutamente crucial. Estamos falando de testemunhas oculares que estavam próximas desse tiroteio a poucos pés de distância. Se eu fosse a defesa, eu perguntaria: Ei, essas pessoas realmente conseguiam ver o que estava acontecendo do banco de trás? Existem bancos na frente delas. Pode haver um console central? Como era a visão delas? Estava obstruída de alguma forma? Será que elas poderiam ter se enganado sobre o que viram? Também haverá perguntas sobre o que ouviram, não só sobre o que viram. Houve alguma ameaça de qualquer um dos lados? Sabe, se o falecido tivesse feito algum tipo de ameaça crível à vida de Dayton Webber, isso certamente poderia sustentar uma alegação de legítima defesa. Considere o ponto de vista do passageiro, o que ele ouviu e se há parcialidade ou ligação com o falecido, como ser mais amigo do acusado. Essas questões são importantes. Se você é a defesa, você quer os vídeos e a história dele de ser essa pessoa que superou as adversidades? De certa forma, eu consigo ver isso tornando ele uma figura muito simpática. Tipo, esse é um garoto que teve que superar tudo na vida para chegar onde está. Ao mesmo tempo, você mostra o vídeo dele atirando com uma 9mm. De repente, um jurado pode pensar, é assim que seria e como ele lida sozinho. Se você é da defesa, como reage à possível inclusão desses vídeos? Você consegue impedir que esses vídeos sejam usados antes do julgamento? Algumas coisas. Como defesa, eu acho que você não pode ignorar, minimizar ou tentar esconder as deficiências que seu cliente tem, especialmente quando elas são tão evidentes em um palco nacional como esse. Quando se trata dos próprios vídeos, se eu sou o advogado de defesa, eu peço para restringir todos os vídeos que mostram o cliente disparando uma arma de fogo. Eu acho que, de acordo com o que é chamado de regra 403, o valor probatório disso, a relevância disso, é substancialmente superado pela preocupação com o prejuízo injusto, pela preocupação de que o júri vai ver isso e pensar: meu Deus, esse é um cara atirando com uma arma. Este caso é sobre um homem atirando. Sabe, você meio que começa a confundir todos esses eventos e criar uma história na cabeça do jurado do ponto de vista da acusação. Se sou a defesa, tento excluir esses vídeos ou limitar a apenas um, em vez dos vários que vi circulando na internet. A outra parte disso também, como eu acho em relação à legítima defesa, é que ele foi encontrado a 160 quilômetros de distância, em Charlottesville, Virgínia. Existem hospitais, e se ele estivesse ferido, alguém poderia argumentar: há um hospital no condado de Charles, Maryland. Você poderia ligar se fosse legítima defesa. Por que não permanecer na cena ou ligar para o 911? O que você acha desse fato que vai ser levado em consideração de que ele não só foi embora, mas foi para bem longe de tudo isso que aconteceu? O promotor vai dizer que isso é consciência de culpa. Esse é um cara que sabia que tinha feito algo errado e agora está tentando escapar. Agora ele está tentando fugir. Ele está tentando fugir desse acontecimento.
Mas do lado da defesa, se eu sou o advogado de defesa, eu diria: olha, esse foi um evento terrivelmente traumático para esse jovem que tem uma deficiência grave. Nem todo mundo pensa racionalmente nessas situações, nem todo mundo sabe o que fazer. E se uma pessoa agiu legalmente em legítima defesa e o falecido já estava morto e não tinha chance de ser reanimado, então eu não acho que exista uma lei exigindo que o réu chame a polícia e diga: olha, eu atirei nesse cara. Mas certamente o júri vai olhar para essas circunstâncias após o disparo e dizer: isso levanta algumas suspeitas. Sobre o indiciamento pelo grande júri, é homicídio em primeiro grau, além de algumas acusações de porte de armas. Para os promotores, só de ver como isso se desenrola, fica claro que a parte de homicídio em primeiro grau é enorme. Mas como essas acusações menores acabam influenciando em como isso pode se desenrolar? Minha preocupação, Cris, é que os detalhes do que aconteceu ainda são bem limitados publicamente e ainda não foram totalmente divulgados. Mas minha apreensão é que, se isso foi legítima defesa, se foi, a legítima defesa provavelmente se aplicaria à maioria ou a todas essas acusações, porque estamos falando de um único ato. Discutimos o disparo ocorrido em um veículo? Se foi legítima defesa, pode-se argumentar que ela também serve de defesa contra a acusação de exposição a perigo por imprudência, provavelmente por disparar arma de fogo em um veículo com várias pessoas. E, portanto, pode ser uma defesa para todas as acusações. Pode ser completa. Absolver Dayton Webber de qualquer irregularidade se o júri concordar que foi legítima defesa. Vamos ver o que acontece a seguir. Se isso realmente ocorreu, que queda para alguém que superou tanto na vida. Eric Fedis, advogado criminalista, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. É bom estar com vocês. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo agora no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima.